E agora eu recebo aqui no nosso programa a Noemi. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago. Que bom que você me convidou. Ai, que bom! Assisto você em algumas situações. Falo, um dia desse Thiago vai me chamar. Que legal. E eu sempre vi ela na Vanice e falava assim, mas essa mulher tem que vir no programa um dia. Que bom que você está aqui hoje. Que ótimo. Pra gente falar um pouquinho sobre casais, como é difícil muitas vezes você colocar situações que os dois poderiam fazer, mas na verdade precisa muitas vezes dizer, eu quero que você faça tal coisa, eu preciso que você faça tal coisa. Mas e por que você não faz aquilo também pra mim? Trabalhar com casal, ao mesmo tempo que deve ser muito gostoso, deve ser desafiador também pra você, não é? Muito desafiador o trabalho com casais, a terapia de casais, porque, veja, Thiago, não tem dois casamentos igual. Então, assim, mesmo as pessoas que fazem recasamento, muitas vezes elas vão para um casamento novo pensando que elas vão levar a experiência do casamento anterior. E não existe, porque são duas pessoas que vêm de ninhos diferentes, de lugares diferentes. Experiências diferentes. Então, quando vai construir um casamento novo, é preciso que clareie esses contratos conjugais, como é que nós vamos nos relacionar. Porque nós estamos falando de relacionamento. Então, eu falo de relacionamento de casais porque eu sou terapeuta de casal. Mas se tu pensar em qualquer relacionamento, ele precisa ter regras, ele precisa ter normas, ele precisa ter falas, precisa ter a comunicação. Você precisa estabelecer. Precisa estabelecer e precisa comunicar. Porque uma das coisas que é muito trabalhado no processo de psicoterapia é porque o casal ele vai para um relacionamento e ele acha que o outro entende o que ele está querendo. Ele sabe, ele olha pra mim, ele sabe o que eu quero, ele sabe o que gosta. Não, ela sabe o que eu gosto. Já falei, em 1900 eu falei que eu quero. Mas às vezes você falou em um momento onde ela não estava prestando atenção, onde tinha alguma coisa acontecendo, né? E onde eu era diferente. Essa coisa que os contratos conjugais e emocionais, eles são modificados ao longo do casamento. E essa é uma das coisas bem importantes, porque eu sempre falo que o homem, quando ele casa com uma mulher, ele acha assim, ela vai ser sempre igual. E a mulher olha para o homem e diz assim, você vai ser diferente. Então, eles ficam nesse jogo emocional e inconsciente e encoberto e não falado. E esse não falado faz com que o casamento complica. Porque é preciso dizer o que eu quero hoje. Pode ser que aqui 7 anos, porque eu sempre falo dos ciclos dos 7 anos. Existe mesmo os ciclos de 7 anos. Sim, a vida da gente ela é cíclica. E se a gente olhar a cronologia, a gente vai ver como isso é real, né? Porque você casa, normalmente os casais do primeiro casamento não têm filho, do segundo já tem, aí um outro problema. Mas assim, o que vai acontecer? Se nasce a criança, tem todo um empenho, uma tarefa, um cuidado naquele dado momento. Mas quando a criança tem 7 anos, ela já está numa outra fase. E os pais precisam se modificar. Ele vai ter exigências diferentes, então os pais precisam ter essa modificação. Sim. E um com o outro também. Então, quando casa, a gente tem sonhos, desejos e quereres. Só que aquilo é no começo. Depois que tu tá mais tempo, você já não quer mais aquilo. Quantos casais que no começo do relacionamento, eles brigam muito, choram muito, reclamam muito. Ah, você não lembrou da data do aniversário de casamento, não sei o que lá. Passou um tempo, a pessoa não tá mais nem preocupada com isso. Mesmo as pessoas que gostam desse cuidado, já não é mais a mesma coisa. Não tem mais a mesma importância. Não tem. E aquilo que ganha também, digamos assim, até o tipo de presente, né? Num casamento, normalmente, o homem manda flores e bombons, né? Sim. E eu brinco muito com os casais, mas a moça lá da floricultura já sabe, é só você ligar. É o cara que liga, é a secretária do cara que liga e diz assim, ó, olha, é aniversário da minha esposa, já deixa marcado lá. Então ela já manda, já faz o bilhete, então fica uma coisa muito superficial. Sim. Então, depois de ganhar muito tempo flores e bombons, a pessoa quer uma outra coisa, de repente um carro, um apartamento. Uma joia. uma coisa um pouquinho maior, né? É verdade. Então precisa conversar e mostrar que a pessoa também muda de desejos, de vontade, de importância. E por isso os contratos conjugais precisam ser feitos. Isso constantemente, né? Sim. Quando, digamos assim, quando se casam, tem uma dinâmica familiar. Que um faz algumas tarefas e outro faz outro. Não é que os casais conversam, tá? Não é que assim acontece. Eles dizem, então vamos sentar aqui e vamos definir coisas. Vamos definir. Mas na terapia a gente faz isso. Então a gente define. Eu tenho um joguinho que eu faço com os casais, que é assim, todas as tarefas domésticas. Então coloca ali
e os casais vão dizendo quem faz o quê. Aí eles vão colocando, quando a gente olha, um tá com uma lista enorme de coisas que faz para casa, e outro tá com nada. E ele sempre acha que faz muito. Mas quando você olha... Mas a lista maior é sempre da mulher, né? É, sempre da mulher. A maioria das vezes. Sempre da mulher a lista maior, mas também assim, porque ela pega. É aquela coisa assim, ela entra num automático, num piloto automático, daí ela vai lá e começa a fazer, porque ela diz, eu sou mais rápida, eu sou mais prática, eu sei fazer. Você não sabe cozinhar, você quando lava a louça, deixa cair água no chão. Então eu vou fazer. Então ela vai no automático e vai fazendo. E aí o cara, o que ele faz? Pensa bem, como isso é natural a gente pensar. Bom, eu chego em casa e digo, estou cansado do meu trabalho, eu trabalhei demais, né, no meu trabalho. Aí eu preciso dar uma descansada. Tá, eu acho que tudo bem, todo mundo trabalha, todo mundo cansa, então dá uma descansada legal. Mas 15 minutinhos, depois vamos... Depois tem que fazer a sua parte. Vamos dar um jeito e vamos gerenciar o negócio, então... e aquelas pessoas que também fazem da questão do financeiro, né? Que é um dos outros problemas que sempre vem. Diz, eu recebo meu dinheiro e dou tudo para a pessoa tomar conta. Isso é cansativo. Imagina você num relacionamento que você tem que dizer, bom, eu tenho que pagar a prestação da casa, eu tenho que pagar o carro, eu tenho que pagar água, luz, telefone, eu tenho que pagar tudo isso. Isso requer um empenho. Requer tempo, requer dedicação, tempo. Requer coisas. Isso. Então, ambos precisam dedicar para o casamento um tempo para o financeiro, um tempo para as tarefas domésticas, um tempo para a questão familiar, né? Porque quando as pessoas se casam, ainda elas mantêm uma família de origem, que faz as suas exigências. Então, os dois precisam conversar também, Thiago, como vão lidar com as famílias de origem na construção desse casamento. Porque eu acredito que deva ser necessário em algum momento esse equilíbrio, porque se a gente só vai visitar a família de um e de repente o outro fica esquecido, em algum momento alguma coisa vai ser tem que ser revista, porque alguém vai reclamar em algum momento e um dia. Sim. E também assim, Thiago, olha, normalmente os casais se formam assim, um vem numa família emaranhada, aquela que quer saber tudo, que quer interferir em tudo, que quer estar sempre presente, e o outro vem numa família mais largada, exatamente por isso que eles se casam. Eles se casam porque eles querem resolver um pouco isso, entrar um pouco em equilíbrio. Então, muitas vezes, o que acontece é que, assim, tem aquela coisa aqui na região é muito comum, né? Sim. É domingo, então onde a gente vai? Então a gente vai almoçar na sogra e vai almoçar na mãe. E aí, o horário, o tempo para o casal, ele não existe. E eu acompanho muitos casais que a gente vai estipular esse horário para o casal muito tempo depois. Porque eles acham que é obrigação. Eles nem querem ir lá. Eles querem dormir um pouco mais tarde, eles querem ficar com as crianças. Mas é como se fosse obrigação e uma construção social, né? De ter que fazer tal coisa. É uma construção social. E aí não diz, e não significa que os pais querem receber os filhos todos os domingos. Pode ser que um dia eles também não queiram, mas ele não consegue dizer assim, olha, esse domingo não vai dar, porque eu tenho compromisso. Isso, não venham. Não venham. E essa é a coisa importante de você estabelecer contratos e falas que tu pode dizer, não, hoje eu não vou receber ninguém na minha casa, porque eu quero ficar sem fazer nada. Eu quero levantar de pijama. Eu não quero arrumar minha casa. Eu não quero arrumar minha casa, nem arrumar uma cozinha, nem fazer almoço pra ninguém. É isso. Hoje é um dia que eu quero ficar só. Ainda bem que a minha mãe consegue fazer A minha mãe consegue dizer assim, não vem que hoje eu não... Ela fala assim, não. E quando termina tudo, ela fala assim, agora vocês podem ir embora que eu tenho baile. E ela vai, tipo assim, todo mundo vai embora. Isso, e fica tudo bem, né, tudo Thiago? bem. Tá tudo bem, cada um expressa o seu desejo, a sua vontade, e as pessoas compreendem. Você não fica naquela coisa de obrigação. E esses contratos que eu falo sempre, quando eu trabalho com casais, eles precisam ser conversados, ser acordado. Uma outra coisa que é importante ele fala aqui é o que é acordo. Acordo é quando eu e a outra pessoa entramos num acordo. Se estabelece um acordo, literalmente. Mas é muito comum a pessoa chegar e dizer assim, olha, vai ser assim, assim, assim. E ela diz, mas nós acordamos. Eu falo, não, isso não é acordo. Não, você decidiu. São diferentes as coisas, né? É uma imposição. A pessoa impõe uma condição que um dos dois fica mal, porém, ele diz, não, mas era acordo nosso. Aí quando você escuta,
como o terapeuta fala, você vê que não é um acordo, é uma imposição. Sim, que um decidiu que um e decidiu o outro... e impôs para o outro como forma de dizer que isso era um acordo. Então, contratos é sempre falado, clareado, estipulado, e os dois dizem assim, é assim, nós vamos seguir assim. Senão, a gente não tem esse contrato, esse acordo, esse contrato conjugal, que ele é muito importante, porque em determinadas fases do casamento precisa estipular novos contratos, pela modificação das pessoas em si e pela modificação do sistema onde os dois estão vivendo. Ora, eles precisam cuidar dos filhos e cuidar dos pais. Sim. Ora, eles não precisam fazer isso. Digamos, os pais se vão, não tem mais pais. Os filhos cresceram, já vão embora. Então, novos contratos. O que nós vamos fazer quando esses filhos não estiverem mais aqui dentro de casa? O que nós dois vamos fazer? Você sabe que até eu coloquei ali, como discutir e colocar no papel. E assim, e na verdade, não deixa de ser, deixar é preto no branco, é realmente colocar, eu diria no papel, não é nem escrever, mas é você realmente dizer aquilo que você tem vontade. Às vezes é escrever. Às vezes é escrever mesmo? É escrever mesmo. Quando eu trabalho com um casal, eu trabalho em escrever, em colocar isso no papel. Mesmo no papel. Escrito para ver. Isso, porque principalmente quando a gente trata do financeiro. Um financeiro e despesa e contas que tem para pagar, porque o cérebro da gente ele registra assim. Eu ganhei 50 mil esse mês. Mas eu só gastei... Que generosa aí, Noemi. Eu tô falando do salário do Thiago, não tô falando... Tá bom. Falando contigo, Vamos lá, eu já acredito nisso. Mas digamos assim, aí sai da sua conta 50 mil, né? E vai saindo, mas a pessoa tem na cabeça, não, mas eu ganhei 50, então eu tenho 50. E quando escreve, a pessoa vai vendo, né? E qualquer um pode fazer esse exercício que vai perceber que é isso que eu estou falando é real. Aí você escreve, né? Quando você faz ou no aplicativo ou no papel, você escreve, entra por mês X e sai por mês. Aí você vai lá no final, quando você vai olhar, você fala, nossa, mas sobrou só isso. Eu ganhei tanto. Ela tá sendo generosa de novo, porque ela falou assim que sobrou. Tem gente que fala assim, mas não sobrou nada. Isso. Aí também mais um problema. É uma questão de um planejamento, né, Thiago? Porque assim, a gente precisa viver de acordo com o nosso ganho. E no casamento isso é muito interessante ser feito, porque nós diminuímos um grande número de conflito quando a gente clareia, quando a gente coloca. E olha que eu trabalhei com vários casais que eles achavam que eles não tinham dinheiro para as coisas. Eu já trabalhei com vários casais fazendo essa colocação do que ganha e do que gasta, e eles conseguiram guardar dinheiro, investir, fazer férias, porque o dinheiro ele gosta de quem gosta dele, né? Sim. Quem não gosta, ele vai embora. E aí você precisa colocar isso e deixar claro para todo mundo. E deixar claro, e também assim, cada pessoa tem uma forma de lidar com o financeiro. E tem uma forma de ver dinheiro. Veja, tem pessoas que não conseguem ganhar dinheiro porque elas acham que se elas ganharem muito dinheiro, elas ficam diferentes dos seus familiares. Então, elas vão ficar distantes. Então, para ficar igual, ela precisa perder. Então, ela compra tudo quanto é porcaria e fica sem dinheiro, fica com dívida, pessoas que se endividam para comprar, além do apelo comercial, que é muito comum, né? Parece que muitas vezes assim, você só vai ser feliz se você tiver um forno de micro-ondas. Eu costumo usar o forno de micro-ondas porque eu acho que é um item, né? É um item desnecessário, né? Eu acho, para mim, a pessoa não acha. Mas teve uma mídia tão grande que todas as pessoas precisavam ter um micro-ondas, né? Então, as pessoas compraram, mesmo as que não usam, que fica lá como objeto decorativo. Algumas pessoas esquentam leite, outros água, né? E aí fica lá. Então, a mídia, ela vem dizendo, você precisa, para você ser feliz, você precisa comprar isso. E aí os casais não olham, né? E não fazem aquela questão, aquelas perguntas, né? Que são, eu quero, eu posso e eu preciso? Que são as três que se faz no básico. E ambos têm que fazer isso. Isso, ambos têm que fazer juntos. Diz assim, nós dois. Queremos? Não queremos, então já ficou fora. Já. Queremos, mas podemos? Não podemos. Então, isso também não é tão necessário, a gente lida de um outro jeito. E aí, muito mais, a gente vai fazendo essas questões e vai lidando com isso. Sim. Como é interessante lidar com
um relacionamento, né? Como eu falei no início, né? É interessante. muito legal a gente poder entender sobre como todo mundo vive um pouquinho de tudo. Você falou coisas aqui que eu tenho certeza as pessoas vão se identificar, vão falar assim, mas isso realmente acontece na minha vida. Será que eu vou mudar? Será que é necessário mudar? Será que eu sozinho vou mudar? Será que o outro precisa mudar junto comigo? Realmente é uma associação de coisas que as decisões também não podem ser sozinhas. Nisso e as tudo... crenças, Thiago, e a crença que vem da família de origem. Por exemplo, tem uma crença que é comum, que é assim: o homem precisa esconder o que ganha porque a mulher gasta muito. Muito. E tem muitos casais hoje que a mulher ganha muito mais que o marido. Mas ainda assim, a mulher se coloca no final da fila. Digamos, num relacionamento, diz assim, bom, então eu preciso comprar coisa para o meu filho, coisa para o meu marido, e se sobrar eu compro para mim. Então ela se coloca sempre no final da fila. E na terapia, talvez os homens não gostam muito, né, quando tá tendo casal assim, porque eu falo, olha, te coloca para frente, te coloca, veja o que também é bom para você. Com prioridade Isso, também. com prioridade, porque gente feliz faz casamento feliz, faz vida feliz, faz sociedade feliz. Agora, pessoas que se colocam no final da fila, elas se sentem mal, porque elas se sentem não merecedora daquilo que elas gostariam de ter. Então, sempre coloca o outro na frente e se coloca atrás. Isso são crenças do papel feminino, do papel masculino, do que se dizia dos pais, né? Como é uma mulher de bem, né? Tem um ditado que fala assim: não adianta o homem trazer de carreta se a mulher joga fora de colher. A mulher é hábil, né? Joga rápido. Joga fora de colher. E muitas vezes a gente precisa pensar que essa crença que veio lá de muito tempo precisa ser desconstruída e reconstruída. Olha, só nesse bate-papo aqui hoje com a Noemi, eu já tenho mais uns 3 assuntos para conversar com que a gente vai debater mais para frente, eu tenho certeza. Vai ser uma delícia como foi hoje. Queria agradecer demais a participação por aqui hoje. Muito bem, fique à vontade. Eu estou sempre por aqui às quintas-feiras, né? E aí então, a gente consegue achar um horário. Um horário para que ela venha aqui para a gente discutir mais e mais coisas. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço.